Fala galera do Entrelinha, estou aqui hoje para falar sobre Flamengo e Vasco, rapaziada. Vamos lá, o Clássico dos Milhões realizado aí hoje às 4 horas da tarde no Rio de Janeiro, no Maracanã, foi um jogaço. Eu achei que foi um bom jogo de bola, as duas equipes aí propostas, né, a atacar. O Vasco ainda tentou se defender mais no início do jogo, reativo, depois foi o Flamengo, depois que fez 1-0, mas eu achei um bom jogo, o Clássico dos Milhões. Para começar assim, o primeiro tempo eu achei que o Vasco foi melhor, o Flamengo faz o gol, começa pressionando muito o Vasco, mas depois do gol o Flamengo dá uma retrancada, apesar de conseguir uma boa jogada com o Luiz Araújo, que era o 2-0 ali, e que o Paulo o Paulo Henrique tira aquela jogada ali. Mas enfim, uma boa jogada do Flamengo, um bom começo de jogo. Aí vai para o intervalo, né? Eu acho que o Vasco teve mais jogo, propôs mais jogo no primeiro tempo, apesar do Flamengo ter tido as melhores chances, né? Tem uma chance também que acho que é o Piton, ele cruza e o Rossi tira, que a bola ia na cabeça do Bremer, e se o Bremer faz, provavelmente ele faria o gol ali, apesar que tinha o Léo Ortiz vindo, e vai para o segundo tempo. E no segundo tempo o Vasco começa melhor, né? Os primeiros minutos, até que sai o pênalti para a equipe do Flamengo. O Paulo Henrique, displicentemente, pisa o Pedro e o Jorginho vai lá, dessa vez sem pulinho, e faz o 2-0 para a equipe do Flamengo. Depois o Flamengo continua, né? Léo Pereira tem chance de cabeça, Plata finaliza, Léo Jardim, goleiro do Vasco, tira. Depois aí o Flamengo tem mais jogadas, Léo Jardim faz boas defesas. E depois o Flamengo toma os dois gols, né? O Vasco com as substituições melhora, o Renato Gaúcho melhora o time com o Andrés Gomes. Entra o o Adson aí, melhora a equipe. E o Spinelli, e o Vasco consegue fazer aí, né? Com o gol do Robert Renan de cabeça. E depois o outro gol do Hugo Moura, consegue fazer o 2-2. O Flamengo deu mole? O Flamengo deu mole. Sim, o Flamengo deu mole de ter proporcionado esses dois gols ao Vasco. Mas eu não tô aqui, hoje eu não vou criticar o Flamengo, não vou criticar o Léo Jardim, não vou criticar os jogadores do Flamengo. Deram mole sim, mas o Flamengo teve a oportunidade de fazer mais. E pra mim é isso que importa. Na tônica dos 90 minutos, o Flamengo foi melhor do que o Vasco. Mas o Flamengo não matou o jogo. E nisso eu acho que o Flamengo tem que ser criticado, porque assim, essa, pra mim, é a tônica do trabalho do Léo Jardim. É um Flamengo que tem as melhores chances, que sai em velocidade, agride muito o adversário, mas o Flamengo, em momento nenhum, ele controla e o Flamengo sofre demais nos seus jogos. E hoje calhou de saírem 2 gols. Assim, eu não acho que o Léo Jardim tem que ser demitido, o Léo Jardim... Não, eu já falei muito isso e hoje eu repenso mais. Hoje, graças a Deus, eu consigo ver o jogo muito mais tecnicamente, muito mais jornalisticamente do que eu via antes. E assim, quando eu comecei a gravar o canal, eu tava pedindo saída do Léo Jardim, eu acho que assim, a gente tem que dar tempo para o técnico trabalhar. E hoje eu não boto na conta dele, não boto na conta dos jogadores. O Flamengo mereceu mais, mas deu mole de tomar aqueles 2 gols e tem que ser cobrado por causa disso. E pro Vasco, muito bem, né? Não sei qual era a condição física, a todo momento na transmissão estavam falando que os jogadores que estavam no banco não tinham condições de começar, mas quando entraram foram muito bem, né? O Andrés Gomes e os outros jogadores, quando entraram, foram bem, mas assim, muita jogada ali do Flamengo que ele poderia ter matado o jogo e depois o Vasco foi lá. Apesar que foi um bom primeiro tempo do Vasco. E além de tudo, foi um bom jogo no Maracanã. As duas equipes querendo futebol, o Vasco no segundo tempo estava totalmente empurrado, o Léo Jardim fazendo boas defesas. No primeiro tempo o Vasco propôs mais do que o Flamengo, no segundo foi o Flamengo mais do que o Vasco. E eu gostei, foi um bom jogo de bola jogado no Maracanã. Apesar do resultado, né, 2-2, não fiquei feliz porque eu sou flamenguista. Foi um bom jogo. E para a sequência do Vasco aí, né, acho que é um bom resultado para a equipe vascaína, para tentar a vaga na Sula, acho que está em primeiro no grupo. Mas enfim, para o Flamengo, são 9 jogos de invencibilidade do Léo Jardim e um futebol para mim que se repete. O futebol do Flamengo ele vem se repetindo nas partidas. Para ganhar tudo, como a torcida fala, o Flamengo vai ganhar tudo. Para ganhar tudo tem que melhorar. Só que aí tem a parada para a Copa do Mundo, que eu acho que todo mundo vai melhorar após a parada. Depois da Copa do Mundo, rapaziada, é outro campeonato. Porque vão vir jogadores vão sair. Para mim tem que sair no Flamengo o Ayrton Lucas, o Luiz Araújo, para mim, vem jogando melhor, mas
Não consigo ver ele no Flamengo, o Cebolinha, e tem que vir reforço. Se vai vir Luiz Henrique, se vai vir Caio Jorge, eu não sei. Mas a diretoria tem que trabalhar e tem que vir reforços para essa equipe do Flamengo, porque precisa. O Arrascaeta estava lesionado hoje, o Paquetá também está lesionado, mas não tem outros jogadores com essa capacidade. O De La Cruz, ele entra no segundo tempo, ele joga muito bem, mas ele, pelo valor que foi e pelo jogador que é e que era no River Plate, o De La Cruz não pode ser só jogador de entrar no segundo tempo. Saúl ainda muito cru, fazendo seu terceiro jogo, eu acho, sem ritmo de jogo total. O Jorginho não tem um substituto à altura. O Pulgar ainda não voltou, né? O Alexandre também não tem um reserva. O Alexandre, que nessa temporada, pra mim, vive de altos e baixos. 6-7, né? Mas enfim, vamos continuar o vídeo. O Varela, muito bem, eu achei bem ali. Depois que o Andrés entrou, teve alguma dificuldade, mas achei bem também. A zaga do Flamengo, achei normal, nenhum teve culpa. Talvez o Léo Ortiz no segundo gol, né? Que ele deixa o jogador do Vasco se antecipar. O Rossi também fez o que podia do lado do Vasco. O Léo Jardim também, muito boa partida. Os reservas entraram muito bem. Mas assim, o Vasco sai positivo. É um resultado positivo pro Vasco. A torcida do Flamengo, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, essa torcida do Flamengo criticando e vaiando, é vergonha empatar com o Vasco. Gente, é um clássico. Um clássico não tem essa, gente. Clássico zero é tudo. Ai, o Léo Jardim, mas o time do Flamengo, os jogadores, gente, pelo amor de Deus, eu entendo que o Flamengo deu mole, mas pedir a cabeça do cara por causa desse jogo, e nem foi um dos piores desempenhos, nem foi um dos piores jogos de trabalho do Léo Jardim. O jogo contra o Santos foi pior, o jogo do Bragantino nem se fala, mas enfim, o segundo tempo contra o Fluminense foi pior, que quase o Fluminense empata aquele jogo. Então assim, é uma tônica do Flamengo, que o Flamengo tem que melhorar, que o Léo Jardim tem que melhorar e trabalhar com o seu elenco. Mas rapaziada, tudo a partir da Copa do Mundo vai ser diferente. Vão vir reforços, os jogadores vão embora, e não só no Flamengo, em todos os clubes. Se você olhar todos os 20 clubes da Série A, nenhum está jogando no nível acima. Palmeiras não joga nesse nível acima, Fluminense não joga nesse nível acima, Botafogo não joga nesse nível acima, Cruzeiro. Então assim, ninguém está jogando um futebol de encher os olhos, de vai ser campeão de tudo. Ninguém, porque todos os clubes estão esperando esse recesso para a Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, o campeonato é outro, tudo muda e veremos como que vai ser, como que vai se comportar Flamengo, como que vai comportar Fluminense, Vasco, Palmeiras. Aí a gente vai poder ter uma real razão. O Corinthians do Diniz, nem o Corinthians do Diniz eu boto, tá 500 jogos vencendo, o Diniz não tomou nenhum gol. Eu não boto, porque assim, o Corinthians hoje não joga um futebol para você falar, vai ser campeão de tudo, mas também o Corinthians não joga mal, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, muita coisa vai mudar, muitos jogadores vão embora, muitos jogadores vão vir, técnicos eu acredito que vão cair, fim de ciclos, mas enfim. Vamos ver como é que vai ser, né, até essa parada da Copa do Mundo. Para o Flamengo jogar hoje, o que está jogando para o segundo semestre da temporada, eu acho que vai ser pouco, depois da parada, precisam vir reforços, não sei quem vai vir, acho que o Caio Henrique seria uma boa, o Flamengo precisa de um zagueiro, talvez o Santi Sousa, talvez o Nino, precisa de um ponta direita. O Luiz Henrique é muito caro, né? Mas vamos ver quem vai vir. Para mim, o Luiz Araújo tem que ir embora. Precisa de um ponta esquerda, precisa contratar o centroavante, um lateral esquerdo. São muitos reforços que o Flamengo precisa trazer e alguns jogadores que vão embora. Não sei se Léo Ortiz vai embora, saiu especulação. Carrascal, Plata, eu de jeito nenhum mandaria embora. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse segundo semestre aí, né? E esse foi o meu pós-jogo de Flamengo e Vasco, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha e tamo junto.